Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a essa reunião dos nossos grupos de compartilhamentos. É muito especial a gente partilhar da fé, da esperança que nutrimos, para sairmos desse tempo juntos, para espalhar o amor no mundo afora. Temos conversado aqui sobre marcas de qualidade que elencam o nosso crescimento como pessoas e o nosso crescimento como igreja. Falamos aqui sobre liderança capacitadora, ministérios orientados conforme os dons, falamos aqui sobre estruturas funcionais, relacionamentos marcados pelo amor, cultos inspiradores, espiritualidade contagiante. Temos falado aqui sobre grupos pequenos e sobre evangelismo voltado para as necessidades. Em cada um dos nossos encontros, nós vamos estar falando de duas marcas e o nosso objetivo é a gente, através das rodas de conversa, crescermos como pessoas ou sermos estimulados ao crescimento como pessoas, como discípulos do Senhor Jesus e também contribuirmos com a nossa parcela para o nosso crescimento como igreja do Senhor, como povo de Deus que vai morar no céu e recebe aqui a presença do Espírito Santo. E é imprescindível que a gente fale sobre evangelização. Charles Spurgeon disse certa vez que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Tendo em vista as palavras do Senhor Jesus aqui em Marcos 16, quando ele ressuscita, aparece para os seus discípulos, ele diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não comissionou aqui os pastores, ou os mestres, ou somente os apóstolos. Não, ele comissionou a todos os cristãos. Fato, então, é que se a gente parar para observar, o que distingue a igreja de outros grupos? Por exemplo, nós temos associações de moradores, nós temos grupos, por exemplo, que têm coisas em comum. Eu mesmo faço parte de um grupo de pessoas que gostam de carros antigos. É diferente de carro velho, né? É carro antigo. O que distingue, por exemplo, os nossos momentos com música de um show aí fora, de uma palestra com um coaching, ou com um filósofo, ou com alguém que entende da área da psicologia, da neurolinguística. O que distingue a igreja dos demais grupos são as mudanças ocasionadas pelo evangelho na vida das pessoas. Veja bem, o que a religião pode fazer? A religião muda o comportamento das pessoas, muda o calendário das pessoas. Não, domingo eu ia fazer isso e aquilo 6 horas da tarde. Aí a religião muda, porque a pessoa passa a vir para a igreja. A religião muda comportamento, porque não, agora eu tenho que fazer assim, tenho que fazer aquilo, ou deixa de fazer assim e tal. Muda comportamento, muda vestimenta, muda calendário, mas o evangelho muda o coração, muda a mente, muda a vida. Então a grande diferença da igreja, que é o corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus, o povo de Deus, das demais organizações e dos demais grupos em movimento. Por exemplo, a gente, como igreja, se organiza para assistir pessoas necessitadas, com uma cesta básica, com um auxílio com a roupa, enfim. Nós vimos que existem organizações não governamentais que fazem o mesmo. O que faz distinguir a igreja dos demais grupos é a transformação que somente o evangelho pode fazer. Então nós vimos Jesus falando para os seus discípulos: compartilhem o evangelho com toda a criatura, com todas as pessoas, vão por todo o mundo. Então, evangelismo é um privilégio nosso, como discípulos do Senhor, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. O propósito da igreja é conhecer a Jesus,
e fazê-lo conhecido nesse mundo. Fazê-lo conhecido é apresentar o plano de salvação. E quando nós falamos de evangelização, lá atrás em Gênesis 12, o próprio Deus chegou e evangelizou Abraão, ou Abrão, melhor dizendo. Quando nós falamos de missões e todo cristão é um missionário, não necessariamente eu serei um missionário atravessando o oceano, indo para um outro continente. Podemos ser missionários no lugar onde a gente trabalha, podemos ser missionários no lugar onde a gente estuda, podemos ser missionários junto aos nossos familiares. E aí, como é que o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas? O plano de salvação é ministrado por nossa vida. Esse plano fala da criação do homem, fala antes de Deus, fala da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, fala da queda através do pecado, mas fala da redenção através de Cristo Jesus. A esperança de Israel estava no Messias. A nossa esperança e a nossa convicção de fé está no Senhor Jesus, nas suas palavras, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na tão anelada volta do Senhor Jesus e a nossa ida para novos céus e nova terra. O plano de salvação ele é ministrado por nós, por palavras, mas especialmente também pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pela nossa vivência. Vejamos, por exemplo, quando Jesus veio a esse mundo, o diabo ficou enfurecido, porque ele foi desbaratado, ele tentou passar desapercebido durante toda a antiguidade, mas quando Jesus veio, ele ficou desbaratado, os perturbados se manifestavam, ao passo que um demônio falou na boca de um homem: você veio nos perturbar antes da hora. E Jesus ele veio para curar os enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos. Os milagres aconteceram. E quando ele fala para que os emissários de João Batista respondessem, ele diz assim: digam que o evangelho tem sido anunciado. Então nós vemos que partilhar o evangelho é um privilégio nosso como discípulos do Senhor Jesus e ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Haggai mostra que 49,7% das pessoas que vieram para Cristo vieram através dos relacionamentos, vieram através de um parente, de um amigo, de uma pessoa de sua família. Aquilo que às vezes é menos oneroso financeiramente falando é o mais poderoso, são os relacionamentos. Daí a importância de uma outra marca que eu falo hoje, que é a espiritualidade contagiante. Espiritualidade contagiante não tem a ver com orar em línguas, não tem a ver com o conhecimento aglutinado das Escrituras ou a capacidade de eloquência. Isso tem a ver com dons, e os dons fazem parte, assim como o meu corpo é constituído de vários órgãos e partículas. Sim, os dons eles são ministrados a nós pelo Senhor, conforme o propósito dele para cada um de nós, e assim nós colaboramos uns com os outros. Quando nós falamos de espiritualidade contagiante, é sobre a gente ter e manifestar Jesus no nosso ser, falar, pensar, sentir e agir. E eu torno a ler aqui Atos 2, capítulo 2, verso 42 a 47, que diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada um havia o temor e muitos sinais eram feitos e realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E juntos perseveravam em comum acordo todos os dias no templo, partiam o pão de casa em casa, com simplicidade de coração. Louvavam a Deus e contavam com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Se tem uma coisa que era presente aqui na vida da igreja primitiva, era a alegria. A alegria para todos os dias, não era a alegria hedônica e plástica do carnaval que para na quarta-feira de cinzas e passa, mas era uma alegria constante, uma alegria que não importava a circunstância. Nós lemos Atos dos Apóstolos, esses irmãos sendo perseguidos de forma constante, mas o que a gente vai perceber nesse texto aqui é que havia a alegria de serem apegados à palavra, às orações
e também a reverência diante dos apóstolos, que eram homens de Deus, havia temor do Senhor. Eles oravam constantemente, eles conferiam as Escrituras e eles estavam cheios do temor do Senhor. Havia essa unidade, eles estavam juntos no templo e de casa em casa. Juntos estavam, juntos cantavam, juntos sofriam juntos. Isso é especial. Quando Pedro foi preso, por exemplo, a igreja se uniu em casa e orou, e Deus miraculosamente libertou Pedro da prisão. Havia a alegria de sofrer como Paulo e Silas, que apanharam em praça pública, estavam na prisão, mas mesmo assim louvavam ao Senhor de coração. Havia esse cuidado para com os de dentro. Atos 6 vai falar da instituição do diaconato, para com o cuidado das pessoas nas suas necessidades, e também o zelo para com os de fora, o carinho com o qual eles tratavam as pessoas de fora. Pedro foi tocado pelo Senhor e ele foi lá na casa do Cornélio, um gentil, pregar o Evangelho. E ainda havia a alegria de alcançar as pessoas. Eles caíam na graça de Deus e contavam com o favor das pessoas. A gente olhava para eles e dizia: eu quero ser que nem esse cara, ele vive feliz, eu quero ser um esposo que nem ele é para com a sua esposa, eu quero ser um profissional de excelência como ele é também. E a grande diferença aqui não estava tão somente nas questões éticas e morais, estava na presença do Senhor. E a alegria era presente, a espiritualidade era contagiante. Dizem por aí que lá no Oriente tem um dos ramos do islamismo que é os xiitas. E dizem por aqui que por aqui tem um ramo dos cristãos que são os chatos. Tem muita gente chata falando do evangelho, mas arrotando aí uma espiritualidade que é transcendente por demais. Não, o Deus que é transcendente é imanente, ele se faz presente e ele abençoa através da leveza dos relacionamentos das pessoas. E diante disso, quando a gente fala de evangelismo e quando a gente fala de espiritualidade contagiante, queria deixar 3 questões para que vocês se reunissem, primeiro respondessem aí através do questionário e segundo, através das rodas de conversa, partilhassem as vossas ideias. Primeiro delas é: como é que nós, igreja, podemos ser relevante nos dias de hoje? A igreja de 2000 anos atrás foi relevante naquele tempo. Como é que nós podemos imbuir o evangelho no nosso dia a dia? Segunda coisa, queria perguntar para você: como é que nós, você, eu, nós, podemos desenvolver uma vida de leitura da palavra e prática da mesma nas nossas questões? E terceiro agora, como é que nós podemos viver uma vida de oração, de jejum e de testemunho cristão no dia a dia? Fica aqui essas 3 questões. Relevância nossa como igreja no Evangelho, vida de leitura da palavra e aplicação no nosso dia a dia, e oração, jejum e espiritualidade no nosso segmento da vida. Fica essas 3 questões para a gente pensar, responder e partilhar. E na sequência, não se esqueçam da janela 5x14, nos comprometendo em duplas, partilharmos da vivência, dos problemas, dos desafios e dos sonhos, e nos comprometermos aí a orar um pelo outro durante 5 minutos, por 5 minutos durante 14 dias. Fica com vocês aí a roda de conversa. Um forte abraço, um beijo no coração e tchau!